No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14 diz: não adulterarás. Esse é o 7º mandamento de Deus. O que significa adultério? Significa infidelidade estabelecida por relação carnal com outro ou com outra, parceiro ou parceira que não seja o seu companheiro ou companheira habitual. Qual era a penalidade a quem quebrasse esse mandamento na lei mosaica, ou seja, na lei de Moisés? Vamos ver o que diz no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se o homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Falando só no Brasil, acredito que uma parcela gigantesca seria executada se fosse aplicada essa lei nos dias de hoje. Quantos relacionamentos têm morrido realmente por causa da quebra dessa lei? Relacionamentos que dificilmente voltam ao seu estado normal, tendo seu fim abortado. E quando há separação e consecutivamente também o divórcio, aquela experiência negativa que houve lá atrás fará com que relacionamentos futuros também tenham dificuldades. Pelo fato do passado ficar ainda assombrando, principalmente quando o relacionamento gerou filhos. É muito complicado quando a cultura do nosso país isso é comum. É como se fosse uma escola para a geração próxima que está vindo. Começando pela televisão, por meio de imagens de sexo explícito ou comportamentos sensuais, leva as pessoas a se comportarem como tal. E hoje temos as mídias sociais. É um campo sem limites. A necessidade da humanidade é de se aparecer literalmente, a ponto de mostrar as suas vergonhas sem nenhum escrúpulo. Se não tomarmos cuidado, todos nós estamos sujeitos a cair neste pecado, sem nenhuma dúvida. Mas isso é questão de caráter. Sim, é verdade, eu também acredito nisso. Mas quando a geração é descaracterizada, tendo muitas crianças crescendo num lar ou num ambiente que existe como professor o seu próprio pai ou sua própria mãe, trocando de parceiros como se trocam de roupa, a lógica é que quando essas crianças crescerem, infelizmente a influência dos pais a levam para o mesmo caminho. Para os filhos, os pais são os seus heróis. O que eles fizerem servirá de influência para os filhos. Por isso, precisamos cuidar dos nossos comportamentos, porque a partir do momento que temos os nossos filhos, Deus está nos confiando uma missão. Missão essa que, se fizermos com irresponsabilidade, seremos cobrados pelo Senhor naquele grande dia. Essa geração recente está, na sua maioria, depravada. E quem é o culpado disso tudo? A geração passada, que infelizmente não se responsabilizou em ensinar os filhos com o seu próprio comportamento. Os jovens de hoje não formam mais famílias. Percebe que dificilmente teremos famílias daqui a alguns anos? Antigamente, casamentos duravam a média de 40, 50, 60 anos mais ou menos. Alguns dizem que duravam, mas as pessoas não eram tão felizes assim, porque viviam num lar abusivo. Concordo que existia muito abuso mesmo, e existe até nos dias de hoje, mas isso mostra a missão que existia no coração das pessoas mais antigas. Elas suportavam tudo e todos por causa das suas crianças, demonstrando a sua felicidade em ver os seus filhos bem. Casais que pensavam em fazer as suas crianças felizes, sem se importar com a sua própria felicidade, sem nenhum tipo de amor egoísta, olhando para o panorama das atitudes dessas pessoas antigas, podemos assemelhar ao comportamento de Jesus para com o mundo. Jesus deixou a sua glória, se humilhou num corpo de servo, viveu como homem e foi injustamente traído e enxotado por aqueles que o seguiam. Mas, mesmo assim, Jesus amou o mundo. E que amor é esse? O adultério é como um vírus no nosso DNA. Para vencer esse comportamento, precisamos nos reconfigurar,
começar tudo de novo, do zero, entendendo que se não se esforçarmos para se manter puros, cairemos novamente nesse pecado. Levítico, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 20 diz: não tenham relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Diante da nossa vida, qual seria o legado que deixaríamos para a próxima geração? Geração essa que são os nossos filhos, sobrinhos e netos. Que nós viemos refletir e cuidar para que não caiamos nesse pecado que gera tantos transtornos. Amém? Te convido a orar comigo. Papai, eu peço ao Senhor que o Senhor blinda os nossos corações e a nossa mente. Não deixa, Senhor, com que esse pecado do adultério tome os nossos corações. Que nós venhamos ser fiéis a Ti e também fiéis ao nosso cônjuge, para que nós possamos viver dias melhores na terra. Para que os nossos filhos também tenham-nos como exemplo, para também viverem bem com os seus cônjuges. Em nome de Jesus, nos abençoa e esteja conosco. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos a Ti. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.